Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande satisfação e que grande alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso CollegeCast para falar de futebol americano universitário. Estamos na semana que começa o futebol americano universitário, graças a Deus. Não só setembro sempre chega com a NFL, mas agosto também chega com o College Football. Hoje, finalzinho de terça-feira, dia 23 de agosto, estamos chegando com o episódio número 58 para debater o Top 25 nacional, o ranking nacional. Hoje com um programa muito mais do que especial, estamos aqui com uma mesa cheia de convidados especiais. Vou começar abrindo aqui a nossa apresentação com um cara que não é exatamente um convidado especial, já é da casa, André Lima, nosso defensive coordinator lá do Flamengo Imperadores, jogador do Vasco e também ADM do Piadas NFL. Muito boa noite, que grande prazer ter você aqui mais uma vez para comentar aí sobre o ranking nacional. Opa, defensive coordenador não, calma, não sou coordenador defensivo ainda. Tô como assistente, tô chegando agora, tem muito caminho a trilhar. Mas muito obrigado, Pinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E hoje é um dia grandioso e, além do mais, a gente vai falar do Top 25. A temporada está começando. É isso, a temporada está começando, sabadão já tem jogo para agitar aqui as nossas televisões, finalmente. Bom, falando em agito, mais um convidado mais do que especial aqui do nosso CollegeCast de hoje, João Oliveira, diretamente da LSU Brasil, fazendo sua segunda participação aqui junto com a gente. Muito boa noite, obrigado por estar aqui hoje. Você que é um grande estudioso, um grande nerd dos esportes, estamos aí para falar de ranqueamento. Seja muito bem-vindo ao CollegeCast mais uma vez. Boa noite, Matheus. Boa noite, a bancada. Boa noite para os nossos ouvintes. Qualquer independente do horário que esteja escutando, uma boa noite. Vai começar finalmente o que alegrava as noites de sábado. É sempre um período que ficava um pouco de jejum dos esportes. Vai voltar aquilo que sempre alegra, sempre dá entretenimento até as horas da madrugada. Tá voltando ao college, não tem coisa melhor do que isso, de ver as bandas tocando, a bola voando, interceptação pra cá, interceptação pra lá. É uma maravilha essa parte do ano. Viva o college. Exatamente, viva o college. E não só viva o college, meus amigos, mas acompanhem o college na ESPN com um cara que tá fazendo aqui uma participação mais do que especial. Inclusive vamos deixar aqui já os agradecimentos ao Mickey. Obrigado, Mickey, obrigado Grupo Disney por ter permitido, por ter autorizado a participação aqui dele. O Wayne Eirado, um dos principais comentaristas do futebol americano hoje no Brasil e do college football também. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, Wayne. Seja muito bem-vindo ao CollegeCast. Que grande prazer, que grande honra ter você aqui junto com a gente. Saudação, Matheus Pinho, a bola oval está no ar. Não, esse aqui não é um podcast para isso não, mas muito obrigado pelo convite, Matheus Pinho, muito obrigado pela participação aqui também do pessoal que veio para debater com a gente hoje, Limas, um grande abraço também para você, João, galera que tá ouvindo em casa, galera que tá ouvindo no carro, tá ouvindo no ônibus, muito obrigado para você que ouve o CollegeCast, continua perpetuando o college football por aí. São seus olhos, viu, Matheus Pinho? Imagina, não tô nem perto ainda do que nós temos de qualidade aqui, sem dúvida, para debater aquilo que eu mais amo nessa vida, que é futebol americano. E quando se fala de futebol americano universitário, tem aquele carinho especial, né? De um cara que morou em Tuscaloosa, um cara que começou na carreira como comentarista de esportes americanos falando disso aqui, né, lá com o nosso saudoso Rádio College, descansa em paz, né, um dia volta, um dia a gente revive lá com as Dragon Balls, a gente pega as esferas do dragão, chama o Shenlong e revive um dia o Rádio College, mas até lá, muito feliz de ver que muita gente boa falando de college football no Brasil e que vocês estão aqui perpetuando algo que a gente começou lá atrás, uma sementinha plantada, nem era Rádio College, né, quando a gente plantou a sementinha, era o podcast do The Fraternity. E aí compramos uma loucura em 2016 de fazer um preview de 30 times, depois no ano seguinte um preview de 25 times, e depois a gente cansou um pouco, né? Ficou sem tempo, mas é legal, muito legal que vocês estejam perpetuando isso. Gente, parabéns pelo trabalho sempre.
college é maravilhoso. Você que chegou aqui porque me viu na participação de hoje, você que tá chegando para quero saber um pouquinho mais de college, sigam os caras, acompanhem os caras manjam mesmo, viu, gente? Muito obrigado, Enio, pelas palavras. E, gente, vale o destaque aqui. O CollegeCast é um descendente direto da Rádio College, tá? Porque como que surgiu essa loucura do CollegeCast? Jorge e a Cireu, grandes saudades, inclusive, do Jorge, por motivos de força maior, não tá podendo participar aí com a gente nessa temporada. O Jorge, uma terça-feira de meio-dia, eu tava almoçando, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, que era assim, Matheus, o que tu acha de a gente fazer um podcast de college? Eu falei, oi? Não, assim, que nem o N fazia lá, a Rádio College. Eu falei, pô, bora. E nós estamos aí há mais de um ano, esse grande prazer que tá sendo aqui fazer o CollegeCast, propagando o college football para todo mundo e tendo aí a satisfação de estar podendo receber vários comentários aí de gente dizendo que tá aprendendo com a gente, que tá começando a ver college por conta da gente. E esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente tá aqui hoje e sempre. E agora sim, gente, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse top 25 nacional, o principal ranking de pré-temporada, né? A gente sabe que depois vai ter o ranking do próprio comitê, que é o que vai definir os times que vão para pós-temporada, que vão jogar os playoffs lá no dia de Ano Novo. Mas até que isso aconteça, o grande ranking é o ranking da AP, que foi solto aí na semana passada. Então, antes da gente começar a falar sobre os nossos rankings, né, sobre aquilo que a gente entende que é o mais interessante nesse momento, vamos dar uma passadinha no ranking da AP. Então, é o polêmico sempre ranking da AP. Para vocês, então, rapidamente, ranking da Associated Press, top 25 da Preseason. Na primeira posição, Alabama Crimson Tide. Na segunda posição, a Ohio State Buckeyes. Em terceiro, os atuais campeões, a Georgia Bulldogs. Na quarta colocação, Clemson Tigers, depois de uma temporada bastante complicada de Clemson, né? Uma temporada que nada deu certo. Na quinta colocação aparece o Notre Dame Fighting Irish, seguido aí por Texas A&M em sexto, Utah Utes em sétimo, Michigan Wolverines em oitavo, Oklahoma Sooners em nono, Baylor Bears, atual campeão da Big 12, em décimo, Oregon Ducks, 11º, Oklahoma State, 12º, North Carolina State, 13º, USC Trojans, 14º, agora sob o comando de Lincoln Riley e com Caleb Williams como signal caller, 15º para Michigan State Spartans, 16º Miami Hurricanes, 17º Pitt Panthers, 18º minha Wisconsin Badgers, 19º Arkansas Razorbacks, 20º Kentucky, 21º Ole Miss, 22º Wake Forest, 23º a Cinderela do ano passado, Cincinnati Bearcats, 24º Houston e fechando o top 25 BYU, aparecendo aí na 25ª colocação. Eu já quero abrir o debate aqui pro Wayne, pro João e pro André. O que vocês acharam aí do ranking da AP? Acharam que teve algum time que ficou esnobado, que deveria ter aparecido, que não apareceu nesse ranking? Vocês acharam que algum time ficou muito alto, muito baixo? Suas opiniões aí sobre esse ranking da Associated Press. Cara, olha, vou falar o seguinte, o ranking da Associated Press, ele não entrou no hype de Texas is back, né, pelo menos, que todo ano a AP coloca Texas ali dentro desse ranking, mesmo que não seja um ano bom para Texas. A Coach Poll, ranking dos técnicos, colocou Texas em número 18, e a AP não ranqueou Texas, achei interessante isso. Só que da mesma forma que eu achei que há times ali, né, nessa tabela aí, nesse ranking, que são questionáveis a posição que eles estão. Eu tenho meu próprio ranking, né? Eu faço a votação, eu faço parte do comitê de votação da College Football Researchers Association, e eu faço um ballot, né? Eu faço uma cédula de votação todos os anos de pré-temporada, uma de meio de temporada e uma de fim de temporada e uma pós-bowls. Eu achei alguns times ali superestimados, outros subestimados no geral, porque eu acho que colocar Clemson como quarta força é um pouco esquecer que o DJ Uiagalelei é o quarterback do time, sabe? Porque ele foi muito mal na temporada passada, não vejo uma evolução que possa acontecer nesse ano ao porte de Clemson ser um time de playoff, nesse momento, sabe? Sem ter jogado com ninguém, a gente olha, Clemson é um time de playoff. Do mesmo jeito que eu olho para alguns times ali, tipo Utah. E Utah é um baita time, cara. Utah não perdeu o quarterback, e Utah continua com peças-chave nos dois lados da bola, continua com um timaço e vai jogar uma conferência que tá toda baleada, né? Então vai garantir várias vitórias no ano. Eu acho que Utah deveria estar um pouquinho mais pra cima. Utah tá como 7, como o Matheus Pinho falou, né? Acho que Utah poderia estar flertando ali com o número 5, poderia até ser número 4. Eu vejo Notre Dame como um bom time,
Um time que... Vamos falar de Notre Dame no ano passado, né? O que faltou para Notre Dame no ano passado? Ganhar de Cincinnati. E aí você não podia botar Notre Dame dentro do playoff com segurança, porque Notre Dame tinha perdido de um time que estava invicto. E um time que merecia ter sua vaga ali. Então, por isso, Notre Dame fica fora da bolha. Mas eu acho que é um time que deveria ser melhor observado. Tá trocando de técnico? Tá, mas eu gosto muito dessa troca, tá? Uma troca que continua sendo muito boa. Eu achei que poderiam ter dado um hype em USC, não deram. Eu acho que a chegada do Lincoln Riley, como você vai fazer essa condução de USC é muito interessante. Daqui em diante, o programa fez transferências, foi embora o Kendall Slovis, chegou o Caleb Williams, então acho que tem muita coisa acontecendo em USC que fazem com que seja um time mais competitivo nesse ano, mais até do que, na minha opinião, de Oregon. Porém, também dei essa posição aqui para Oregon. Um time que me incomodou muito aqui no geral é Baylor na posição que está. E Michigan State na posição que está. Baylor número 10 e Michigan State número 15. Para mim é o inverso, tá? Para mim alguém errou lá na hora de botar o logotipo verde daqui. Errou. Porque Baylor perdeu o Greg Bohannon, que era a sua peça principal de ataque, um ataque muito focado no improviso de jogo, um jogo em spread, quase air raid, que precisa, claro, de um trabalho bom do quarterback, mas que se movimente bem esse quarterback, porque a linha ofensiva não é lá essas coisas. Então, sem o Greg Bohannon, com o Max Johnson, né, me parece que vai assumir a titularidade, não sei se é o melhor dos cenários não, para Baylor estar nessa posição que está agora. Eu acho que Michigan State, que perdeu o Kenneth Walker III, mas continua mantendo muitas peças de base e fez igual fez o Kenneth Walker. Kenneth Walker não estava lá, tá, gente? Ele foi se desenvolvendo em Michigan State, e aí depois ele virou um baita running back, que a gente viu no ano passado, arrebentando os jogos lá, fazendo 50 pontos no meu fantasy. Obrigado, Kenneth Walker. Mas Michigan State fez a mesma coisa, pegou de novo 2 jogadores transferidos que tiveram um bom rendimento no ano passado. Então eu acho que o espaço que está sendo dado aqui para a condução de jogo de Michigan State é ruim pelo ranking da AP. Eu acho que tá mais próximo do top 10 do que tá aqui, que tá no meio do caminho entre o 10 e o 20, né? Então não gosto muito disso, não. Não gosto de Pittsburgh do jeito que tá ali também, eu acho que Pittsburgh é um pouquinho mais pra baixo. Gosto de Arkansas e Kentucky, mas aí tem um problema, né? Eu sou um cara que gosta muito dos times da SEC, mas eu gosto do jeito que o Will Levis conduziu o ataque ano passado do Kentucky. Eu acho que ele pode de novo fazer estrago igual ele fez ano passado. E Arkansas tem o KJ Jefferson, que é também um bom quarterback. Então, esses caras vão ter uma tabela difícil, mas vão também fazer grandes estragos, podem surpreender ao longo da temporada. Então, acho que esses 2 times, margeando a posição número 20, acho que deveriam estar um pouquinho mais para cima. Tá? E até entendo o Cincinnati ali, muita gente fala, Cincinnati, como é que põe? Cincinnati perdeu todo mundo, gente. Cincinnati perdeu o Sauce Gardner, Cincinnati perdeu o Desmond Ridder, Cincinnati perdeu o recebedor, perdeu o running back, perdeu todo mundo. Então, tá muito na conta agora do Luke Fickell. Então, por causa disso, a gente vê que tem, claro, essas diferenças aí, mas já vi rankings piores em outros anos da AP, né? Eu acho que, no geral, são só esses pequenos pontos. Eu vou concordar contigo em praticamente tudo. Você comentou aí sobre Michigan State ter trazido jogadores, um deles, inclusive, foi o Jalen Berger, que começou a temporada como titular de Wisconsin, junto do Chaz Mellusi, quando veio lá de Clemson, e aí a gente teve aquela ascensão fulminante do Braylon Allen, com 17 anos, jogando uma barbaridade, e aí o Jalen Berger simplesmente deu uma pirada, disse que não queria mais, entrou no Transfer Portal, agora foi parar em Michigan State, vai ser uma baita de uma reposição pro Kenneth Walker. Você comentou aí sobre a questão de USC, concordo em gênero, número e grau contigo, tá, que o USC poderia estar mais acima pelo fator Lincoln Riley, pelo fator Edison, pelo fator Travis Dye, pelo fator Caleb Williams. Inclusive no meu ranking pessoal eu coloquei o USC bem acima da 14ª colocação. Não sei se seria pra tanto também, acho que eu dei uma hiper hypada também, mas pelo menos ali pra estar brigando. Por exemplo, na 9ª colocação com o Oklahoma, eu acho que o USC tem até mais time do que o Oklahoma hoje. Lembrando que o Oklahoma perdeu até mesmo o Mario Williams, né, pra própria USC, o seu running back principal. Clemson também acho que tá muito acima do que deveria estar. Não sei se eu colocaria Notre Dame numa posição de estar brigando por top 4, top 5, pela questão que me incomoda de Notre Dame é quarterback. Já faz muitos anos que Notre Dame não consegue encaixar um bom QB. O Jay Cohen, né? O Jay Cohen foi embora, né? Também acabou pra ele a carreira. Então é um problema sempre. Você perdeu o Jack Cohen, que era seu titular no ano passado, porque estourou os anos de elegibilidade. Você já tinha perdido o Ian Book no ano anterior pro New Orleans Saints. Então tem que ver aí como é que
o time de Notre Dame vai conseguir se encaixar nessa questão. Mas de resto, eu tô contigo. Também acho que o ranking ficou bem interessante, ficou melhor do que alguns rankings de anos anteriores. E Cincinnati, para fechar, como você bem comentou, perdeu o Mijay Sanders, perdeu o Sauce Gardner, perdeu o Desmond Ridder, perdeu o Kobe Bryant, que fazia um papel fundamental lá na secundária. Então aí realmente fica muito complicado colocar Cincinnati mais acima. Seria muito bacana ter outra história de Cinderela, de outro time da Group of Five chegando nos playoffs. Mas se isso for acontecer, eu não vejo como Cincinnati sendo esse time. Eu concordo com ele em tudo, né? No tanto que no meu próprio top 25, né? Eu botei Baylor como 19º. Inclusive, ele tá atrás de até o Wake Forest, né? Que eu achei um time bem subestimado nesse ano. É um programa que constantemente vem fazendo aí campanhas evolutivas, né? Vem fazendo anos com bastante evolução. E eu acho que poderia estar ali em 17º, né? E o UCC eu não coloquei lá em cima, mas eu também entendo, né? Que com essas novas peças adicionadas poderia estar mais acima, mas no meu eu coloquei em 14º. Mas de resto eu concordo em tudo, sabe? Acho que também Clemson foi muito hypada. Não acho que vai fazer uma temporada tão boa. Como o N falou, né? O Galilei não é um quarterback confiável. É um quarterback que na última temporada eu mesmo fui um dos caras que falei aqui no College Cash que, assim, ele precisa melhorar muito o seu futebol americano para ser considerado um quarterback confiável, né? Muito erro de leitura, passes nada confiáveis, trabalho de pernas horrível. Então eu acho que o ataque de Clemson vai sofrer novamente e isso vai implodir a defesa como foi na última temporada, né? Uma surpresa para mim está sendo o Texas A&M, né? Ali eu também coloquei num ponto alto e tô na expectativa por eles também. Só para constar, Texas A&M é a melhor classe de recrutamento da história. Trabalho lá agora. Sim. É porque você joga SEC, né? Começa a virar uma potência na SEC. É certo que eu achei que Texas A&M tem um problema, que perdeu o Jake Calzada, né? Foi embora o Jake Calzada. Mas você ainda tem lá suas peças interessantes, tem ainda bom trabalho, mas eu achei que o Jake Calzada, ano passado, fez um baita trabalho, né? Jogando ali contra a Alabama, principalmente, fez um estrago muito grande. Texas A&M é o time que conseguiu fazer um impossível, né? O não ranqueado que venceu a Alabama. Isso aí parecia que nunca mais ia acontecer, e aconteceu. Eu acho que é um time que é bom, mas eu queria só lembrar uma coisa, né? Eu acho que o DJ Uiagalelei, que como falou aí o nosso Limas, eu acho que ele será superado em pouco tempo pelo Cade Klubnik. Mas ainda assim, conhecendo o jeito que trabalha lá o Dabo Swinney, eu acho que aqui nesse caso ele vai abrir a temporada com o DJ Uiagalelei, mas que pode no meio do ano ali o Klubnik virar um true freshman que virou titular do cara. A história aqui muito parecida com a do Trevor Lawrence, tá? Tem total chance disso. Antes de eu passar a palavra pro João fechar esse primeiro bloco, você me fez lembrar de um detalhe, tá, Wayne? Na nossa preview da ACC, a Tawane Rodrigues ficou designada de falar sobre Clemson e ela falou isso aí, cara, que o DJ Uiagalelei, na opinião dela, não leva Clemson ao título da ACC, mas o Cade Klubnik leva. E que o Cade Klubnik deve assumir o time, na opinião dela, antes da metade da temporada regular. Eu queria discordar do Wayne, que ele falou que o Jake Calzada foi uma grande perda para Texas A&M. Eu diria que foi um livramento. O Jake Calzada, um quarterback, parecia que ele não dava a confiança que esse time precisava. Texas A&M teve a melhor classe de recrutamento e em vários anos teve classes top entre as universidades. E não conseguia ir para frente, sempre ficava naquela temporada 8-4, 8-4, 8-4 e não ia para lugar nenhum. Ano passado terminou não ranqueada. Perdeu o jogo final para LSU no estouro do cronômetro, num jogo que o Jake Calzada fez nada, em que conseguiu correr muito bem com a bola. Jake Calzada agora está em Auburn e é o terceiro quarterback do depth chart. Tá perdendo para um quarterback freshman e um sophomore. Não vou lembrar os nomes agora. E Texas A&M trouxe o Max Johnson, que era de LSU, e tem me perdoem, não vou lembrar o nome, mas tem um outro quarterback que, pelo que foi visto nos treinamentos, tá conseguindo levar esse time adiante. É um quarterback muito melhor que o Jake Calzada. Então, embora eu não ache que Texas A&M tenha que estar tão no topo, classes de recrutamento elas têm impacto em 2 anos. Poucos jogadores conseguem impactar de verdade num ano de freshman. Então, Texas A&M é um time muito bom, mas não é um time para estar em 6º lugar. Devia estar mais para baixo, especialmente pelo ano vexatório que foi no ano passado. Eu acho que de grandes snobs que teve nesse ranking, a gente pode lembrar de Penn State, que é uma defesa sempre muito boa,
não tem quarterback por enquanto, mas para vencer na Big Ten não precisa de quarterback, precisa de jogo corrido. E isso o Penn State sempre tem. E tem uma defesa muito boa. Além disso, a gente pode lembrar do Florida Gators, que tem um ataque muito bom, tem um ataque explosivo, um ataque potente. Mesmo tendo o Kyle Trask com o signal caller, conseguiu fazer um ataque que funcionava com o Kyle Trask, que é um quarterback terrível. É um time que tudo indica que a defesa não vai ser o desastre que foi no ano passado. Conseguiu recrutar bem, agora tem o linebacker Mohamed Diabate, transferido de Utah. Então, é um time que, se encaixar, pode também ser um time que vai surpreender. Merecia, pelo menos, estar ali, nem que seja o 24º, 25º, mas merecia estar nesse ranking. Eu acho que Clemson em 4º lugar é justo, porque para Clemson vencer a ACC, ele não vai precisar de um quarterback tão bom quanto tinha no Trevor Lawrence. O ano passado o DJ e o HLI tão mal, foi um susto. Com certeza o Dabo Swinney mudou o ataque e agora vai ser algo que o HLI vai conseguir rodar. Clemson não vai repetir esse erro 2 vezes, então é um time que merece estar em 4º lugar. Além disso, o Utah estando em 7º lugar, é um time que ano passado fez o barulho que fez, humilhou Oregon do jeito que humilhou, merecia estar mais alto. É um time que é muito provável que a gente veja de novo no New Year Six Bowls, nos playoffs do college football. Então, para mim, isso é o que dá para ser destacado desse AP Pool. De resto, parece estar muito coerente, muito mais até do que foi em alguns anos. Sobre os quarterbacks lá, a disputa de quarterbacks lá, né, que tá rolando em Auburn, o Brian Harsin, eu acho que ele vai optar, nesse caso, pelo Zach Calzada, porque o Zach Calzada, ele traz ali um fator que o TJ Finley não traz, principalmente liderança de campo. TJ Finley ficou 3 jogos como titular em Auburn, perdeu os 3 jogos, tá? Não conseguiu desenvolver bem aquele ataque. Então eu acho que é uma disputa que tá lá aparecendo nesse momento no Deep Chart como 3ª opção, mas aparece assim porque, primeiro, você não revela muita coisa, né? Segundo, que o cara acabou de chegar no time, então você não queima todos os seus jogadores que estão lá hoje, falando que esse cara já chegou e já tomou a posição de quarterback titular. Tem que fazer o cara merecer nos treinos, né? O cara não chega e senta na janelinha. Então eu acho que na semana 1, Auburn terá em campo, pode até começar com o TJ Finley, tá? Mas terá em campo, jogando sim, o Zach Calzada, e eu acho que ele deve ser o cara que vai comandar esse ataque. É um pouco do estilo do Brian Harsin, né? Você olha lá para os times que ele montava, você vê que é mais ou menos assim que ele gosta de jogar, mais ou menos assim que ele gosta do quarterback dele. Questionável e móvel. Nunca é um cara 100% de qualidade. Os times de Boise State montados assim, né? Acho que, e Arkansas State também lá montado assim em 2013. Então acho que é mais desse estilo que convence, né, o Brian Harsin, que não escolheu o TJ Finley exatamente, né? Ele veio transferido de LSU, mas ele estava tentando montar um time em frangalhos na época. Só para não deixar passar batido, lá em Texas A&M a disputa é o Haynes King, que o João acabou esquecendo o nome. Bom, vamos passar então aí pro segundo bloco, pra gente falar aí sobre os nossos rankings, agora sim, né, saindo do ranking de um monte de velho sentado, suas cadeiras de balanço, vamos falar das nossas considerações, das nossas ponderações com relação a esse top 25. Ranking, então, do College Cast, formado por 6 dos membros aqui do programa. Foram eles, Tawane Rodrigues, Felipe Michalski, André Lima, Matheus Pinho, também conhecido como Este Que Vos Fala, Bruno Oliveira e Rafael Menoncin. Como é que a gente fez isso? Cada um ficou responsável por fazer o seu top 25, cada posição recebeu uma pontuação específica, né? A primeira colocação valia 100 pontos, a segunda 95, a terceira 90 e assim sucessivamente até a posição número 25, que valia 1 pontinho. Na primeira colocação, então, Alabama, soberana, unânime, na primeira colocação de todo mundo com 600 pontos, seguida aí de perto por Ohio State, fechando com 560 pontos, Georgia Bulldogs 550, Michigan 465, fechando aí a zona de playoffs. Dentro do top 10 ainda, Texas A&M, Notre Dame, Clemson, Utah, Oregon e USC. Oklahoma State, North Carolina State, Miami, Michigan State fecharam o top 15, Baylor, Cincinnati, Texas, Wisconsin e Pittsburgh fecharam o top 20, Arkansas, Wake Forest, Kentucky, Ole Miss e North Carolina Tar Heels fecharam o top 25 deste ranking por pontuações. Aí, depois do debate que a gente fez, teve algumas mudanças, né? Oklahoma State pulou da 12ª colocação para 10ª e derrubou aí o time de USC de 10º para 12º. Nós tivemos ainda Miami e North Carolina State trocando de lugar. Miami assumiu a 13ª colocação e North Carolina State
caiu para 14º, Texas subiu de 18º para 17º, Wisconsin e Cincinnati também subiram algumas posições, e a gente fechou aí com BYU entrando no top 25, diferentemente do que tinha acontecido originalmente, e North Carolina Tar Heels acabou descendo aí do nosso top 25. Nas redes sociais do College Football Brasil vai ter um post detalhando aqui o top 25, como ele ficou dentro dos próximos dias, vai estar disponível para quem quiser acompanhar e xingar a gente, dizer que seu time tá muito baixo, tá muito alto, devia subir, devia descer e etc. E só pra gente também já passar aqui o ranking do Wayne irado, top 25, pra gente poder abrir o debate então. Primeira colocação, Alabama Crimson Tide. Segundo lugar, Ohio State Buckeyes. Em terceiro, Georgia Bulldogs. Em quarto, Notre Dame Fighting Irish. Em quinto, Utah Utes. Em sexto, Clemson Tigers. Sétimo, Texas A&M. Oitavo, Michigan Wolverines. Nono, Oklahoma Sooners. Décimo, Oregon. 11º, Oklahoma State. 12º, Michigan State. 13º, Baylor. 14º, USC. 15º, North Carolina State. 16º, Kentucky. 17º, Arkansas. 18º, Pittsburgh. 19º, Miami. 20º, Wake Forest. 21º, Wisconsin. 22º, Ole Miss. 23º, Cincinnati. 24º, BYU. E na 25ª colocação, Houston. Wayne, quer defender sua tese? Quer dar pau na gente? Fica à vontade aí, suas considerações sobre o nosso ranking. E também defenda a sua tese aqui do porquê que você colocou esses times nessa ordem. Não, assim, vamos lá, né? Bater em ranking dos outros é sacanagem, né, gente? Pô, pré-temporada de college, especificamente, é um negócio que é uma ciência completamente inexata. Por isso todo ano o Texas tá lá, né? Inclusive, porque você pega o time... Tem cara que vota no time que conhece, tá? Tem cara, eu conheço esse aqui. Esse aqui é tradicional, esse aqui passa na TV toda semana. E aí esquece da costa oeste, por exemplo, lá com os times da Pac-12, que tem um bom rendimento, como eu acho que tem, no caso, Utah. Ranking de pré-temporada é muito inexato no college, porque na NFL você tem uma referência da temporada anterior, você tem uma referência dos caras que estão lá, que os caras caíram, os caras jogaram em outros times, você tem uma referência relacionada à pré-temporada, aos treinamentos, ao deep chart que tem que ser aberto, tá? No caso do college, na maioria dos estados não pode ser um esporte que você aposta, então você não tem regulamentação de algumas coisas que não são obrigadas na NFL, você é obrigado a ter o deep chart time e relatar os machucados, e no caso do college não é assim. O que torna uma transmissão de college bem complexa também, viu? Abre na semana 1, você não tem ideia real de quem são os 3 wide receivers titulares da maioria dos times. Tá? Você tem a ideia de que você sabe quem é o quarterback, às vezes você sabe quem é o running back, mas na maioria das vezes você não sabe muitas peças quem serão os titulares, porque há times que oferecem um deep chart, trazem o material para a imprensa, divulgam isso, como o caso de Alabama, que atua praticamente como um time profissional. Tá? O sistema de Alabama de oferecer o material para a imprensa, sistema de entrevista com os jogadores é basicamente o mesmo da NFL, mas você tem times que gostam de esconder o jogo e estão dentro da regra, então tudo bem, mas atrapalha o nosso trabalho aqui de análise, tudo que é o caso de Ohio State, por exemplo, tá? Ryan Day não oferece nada, o Urban Meyer também não, então você não tinha e não tem atualmente em Ohio State material sendo oferecido oficial. Então você tem uma projeção e às vezes você passa por aquilo igual tivemos com o Justin Fields há 2 anos na final do college football, a incerteza se ele vai jogar ou não, o grau de lesão dele, o que aconteceu, se ele fraturou ou não costela, não sabe. A gente não sabe até hoje sobre isso direito, porque o time não é obrigado a falar sobre isso. No caso da NFL, no caso dos esportes profissionais, você é obrigado a ser sincero com a imprensa e trazer se o cara treinou ou não, qual é o grau de lesão e, no caso, quem são os titulares projetados para aquela partida. Nesse caso aqui, de ranking, voltando ao tema, é difícil você acertar, porque a rotação no college de jogadores e que saíram e que entraram é muito grande, e você não sabe o impacto imediato, porque a conversão de um cara no draft para a NFL já é uma conversão bem difícil de você fazer. Você tem lá, por exemplo, qual foi um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar no college football? Para mim foi o Johnny Manziel, tá? Foi um dos melhores caras que eu vi jogar. Hoje é o Joe Burrow, o melhor cara que eu vi jogar no college. Mas até então, até o Joe Burrow aparecer, brilhar naquele ano de 2019, era o Johnny Manziel, Johnny Football, arrebentava, um Heisman lá em 2012, e em 2013, um ano espetacular dele também. Ele foi um dos melhores casos que eu vi jogar, mas na NFL uma negação, uma conversão pra NFL terrível, até porque a cabeça dele não era muito boa. Então a gente tem aqui muita gente que vem recrutada, que a gente já acha, vai jogar ou não vai jogar ou não vai. Tem um exemplo muito bom de Alabama também, que é um time que eu acompanho muito de perto, né, que é ali a questão de titularidade quando aparece o Jalen Hurts.
Até então, a Alabama tinha um problema de quarterback titular. O Jalen Hurts parecia como terceira opção no primeiro jogo. E ele vai entrar no jogo e vai arrebentar e nunca mais vai sair só quando o Tua Tagovailoa, 2 anos depois, vai entrar ali no intervalo do jogo contra a Georgia. Mas, no geral, é difícil você prever. Então, não conseguindo prever bem, é difícil você ter certeza do que você está falando na primeira semana. Então, a gente tem na primeira semana vários, como um termo muito bem cunhado lá no antigo collegefootball.com.br, que é o falsa grávida de Taubaté Classic. Isso era um termo maravilhoso, porque às vezes o time ganha na semana 1 também, você dá uma empolgada gigantesca, e depois nunca mais o time faz algo interessante. O número de lesões pode ser um fator muito grande, caras aparecem nessas horas, mas é difícil você cravar um ranking. Então, a IP, quando faz a votação, é uma votação que dilui bastante, porque tem ali bias de todos os lados, tanto que você tem no ranking da IP 3 times citados pelos jornalistas que fazem parte da Associated Press como primeiro lugar. Alabama tem 54 votos, Ohio State tem 6, Georgia tem 3. Aqui nós somos unânimes, Alabama. Mas eu mesmo não tenho tanta certeza se Alabama é melhor que o Ohio State. E eu tenho uma incerteza se Alabama será o time que estará no ranking como número 1 na semana 2. Não porque Alabama tem algum risco de perder a sua estreia, tá? Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Alabama enfrenta um time extremamente fraco na semana número 1, que é Utah State, tá? Faz muito tempo que a Alabama não abre com um cupcake temporada. Geralmente abria aquele jogo que é vendido pra TV lá, né? Que joga no estádio de NFL, campo neutro e tal. Não é nesse caso desse ano. Ohio State vai enfrentar Notre Dame. Algo que já foi uma rivalidade das equipes, algo que é muito, mas muito forte de você ter logo na semana número 1, jogo na ABC, jogo que esperamos ter na ESPN, tá? Tem uma projeção nesse momento, é esse jogo aí, depende de grade lá, algumas coisas, mas por enquanto é esse jogo. E seria muito legal a gente ver o vencedor desse jogo, porque na minha opinião, se o Ohio State vence, passa a Alabama, porque já ganhou de cara uma quality win que é muito maior que a de Alabama, e são times muito parelhos. Eu acho que você pega o Bryce Young e bota o CJ Stroud no lado, você tem resultados muito semelhantes, caras que são muito parecidos do que podem acrescentar para as equipes. Então, eu acho que esse ranking começa a tomar ali um patamar mais próximo do que realmente é o cenário de momento quando passa a semana 2. Semana 1, semana 2, você começa a ver mais ou menos ali, é isso mesmo. Então esse é o caminho. Então muito time aí vai desaparecer, tem time que vai dar umas explosões de subida aí impressionante, que eu acho que é o caso, por exemplo, de Arkansas. É um time muito bom, é um time muito bem estruturado, eu acho que para essa temporada, do que já foi no passado, Arkansas. Eu acho que pega Cincinnati na semana 1, ganha de um ranqueado, já dá um salto dentro do ranking. Então isso pode acontecer, sem dúvida. Mas é um bom ranking, viu? Quando você pega muita gente, quando você pega 6 pessoas aí, vocês pegaram o pessoal que é bom pra caramba, né? Pegaram a Tawane, pegaram o Michalski, vocês próprios estão todos aqui nessa gravação de hoje, você consegue ali tirar algumas pequenas imperfeições que pode acontecer num ranking, que pode ter um pouco de clubismo ou algo assim. Então você consegue diluir e trazer ali o que seria o consenso. E eu acho que tá legal, tá? Eu tenho umas diferenças com esse ranking, mas os argumentos me convencem de alguma forma ou não. Argumentos são defendidos aqui, é uma questão de opinião, no final das contas, né, Pinho? Exatamente. Inclusive, dentro do nosso próprio ranking, a gente teve algumas divergências que ficaram bem engraçadas no nosso debate, porque, por exemplo, no nosso ranking final, Cincinnati ficou, salvo engano, na 19ª colocação. Só que teve gente que colocou Cincinnati em 7º, que é algo que, na opinião do consenso geral, não fazia muito sentido exatamente pelas peças que Cincinnati perderam. Por outro lado, teve gente que colocou USC em 20º e gente que colocou USC em 5º. Então, quando você dilui essas informações dentro do consenso, e até por isso veio a ideia de a gente fazer 2 rankings, o ranking pela pontuação, que levava em conta os rankings originais, e também dos debates, a gente conseguiu ter aí uma ideia mais interessante do que cada um tinha em mente ao colocar cada time em cada posição, né, André? E antes do André, rapidamente, e tem clubismo nesse ranking, hein? Michalski botou Tennessee em 25. Não, eu botaria Tennessee também ali perto também. Eu vi a Tawane botou também Florida State número 25. O 25, cara, é sempre o mais difícil de você colocar. É sempre o mais complicado, porque é o último que entra na sua lista. Depois daí, cara, todo mundo tá no mesmo patamar, né? Tá todo mundo, de acordo com quem tá olhando de fora, é o mesmo patamar. Então você tem que tomar muito cuidado com esse número 25, porque é complicado, né, Limas? O mais incrível é que o Matheus Pinho não foi o cara que colocou o Wisconsin mais alto, inclusive, né, no jogo. E na posição 25 eu senti falta que ninguém lembrou de LSU, que tá com agora o Brian Kelly, e muitos jogadores que agora têm experiência. Nos anos anteriores era sempre time muito jovens, agora não é mais a mesma LSU dos anos anteriores, vai começar a voltar a ser um time minimamente decente. Pergunta, hein? Pergunta pra você, aproveitar a pauta aqui, aproveitar um momento pro debate. Já que temos um especialista em LSU, muda tanto assim de patamar do coach ou do Ed Orgeron pro Brian Kelly?
Muda pelos recrutas que chegaram. O Brian Kelly sempre foi uma mente mais voltada tanto para o jogo terrestre, mas tinha um ataque aéreo funcional com Notre Dame, mas sempre teve uma OL muito boa. Em LSU, ano passado, o time não conseguia proteger direito o Max Jones e o jogo corrido não funcionava. O running back foi draftado pelo 49ers, que era de LSU, teve 1.000 jardas corridas só. 1.000 jardas corridas no college é muito pouco. Para NFL já é um número aceitável, mas para college é muito pouco. E também a LSU no ano passado tinha muitos problemas na trincheira do lado da defesa. Em jogos que a LSU tomou mais de 150 jardas corridas, perdeu. Quando tomou menos de 150 jardas, ganhou. Esse ano está tendo uma melhora considerável na linha defensiva por conta dos recrutas e por conta dos jogadores que estão melhorando de um ano para o outro. O Brian Kelly sempre foi um treinador voltado para as trincheiras. Trincheira foi o problema de LSU nos últimos anos. E eu acho que agora com o Brian Kelly comandando o time, vai melhorar. Por isso o LSU, pelo talento que tem, pelo talento de formar secundária, pelo Keishon Butch, pelo Jaden Daniels, que foi fenomenal em Arizona State, e teve um ano ruim ano passado, mas vai voltar a ser a estrela que ele vai ser na NFL. LSU é um time que a gente tem que começar a ver com outros olhos. Eu não tô querendo me empolgar demais com esse time, apesar de tudo que eu falei, mas é um time que pode surpreender bastante. Eu acho que você tá um pouco empolgado aí, Brian Kelly. É legal pô, ver essa sensação aí, mas eu acho que a força de tabela aqui de cara de LSU no primeiro ano do Brian Kelly é muito complicada. Em 25 merecia. O 25 merecia, acho que não provou ano passado que merecia, só por causa de recrutamento. Eu acho que você não coloca um time lá ainda nessa posição. Se você botar o time nessa posição, você tem que ter ainda pelo menos algumas peças importantes voltando, você tem que ter a segurança do técnico é importante em alguns momentos. Não é o caso de USC, por exemplo, que é um técnico de mudança, e a gente bota lá em cima, e o USC nesse momento, alguns botam o USC lá em cima, mas o time, ele tá trazendo junto com ele transfers. Ele tá trazendo junto com ele caras do portal. E esses caras que jogaram como titular em grandes programas. Então acho que esse é o ponto de você colocar o USC lá em cima. Eu acho que a LSU hoje precisa de olhar um pouco. São aqueles times que vão e podem entrar no ranking nas primeiras semanas. Mas depende de como jogar. Porque a força de tabela é muito complicado para a LSU. LSU estreia na semana 1 jogando em New Orleans, no Superdome contra a Florida State. Não tem nem o que discutir, é vitória isso aí. Eu iria falar sobre LSU, né? Aproveitar já sei essa deixa de vocês. Então, eu pensei em colocar a LSU em 25º, de verdade. Só que é o que o N falou, sabe? É um programa que tá em reformulação, é um programa com muitas peças novas, tá com um novo comando. A gente não pode já entrar nessa hype de, beleza, tem um baita do head coach, tem ótimos nomes vindo de recrutamento, mas a gente não viu esse time em campo. E além disso, como o N também falou, a força de tabela, né? Não é uma tabela fácil. Eu creio que a LSU vai terminar positivo. Como torcedor também de LSU, eu tô querendo muito que termine positivo, mas assim, eu acho que não pega além de top 17, top 15, tá? E assim, pensando no máximo, assim, temporada quase que perfeita. Mas é um time que eu já começo a ver um futuro, né, pelos nomes que tem, essa reconstrução do programa, né, é isso que eu queria falar sobre a LSU. O ranking em si, do Enio não tem nada a falar, né, o ranking dele é perfeito. O nosso ranking, até mesmo falei no debate, né, ontem, algumas coisas eu teria trocado, como eu sugeri, né, alguns times para mim estavam muito acima, mas depois que aconteceu o debate, eu entendi, né? Eu ainda acho que esse cenário ainda tá alto ali em 19º. Eu teria jogado mais para baixo. Acho que BYU em 25º, mesmo sendo 25º, acho que não entraria. Eu particularmente botei Houston nessa posição. A parte de cima da tabela para mim tá ok, né? Não tem muitas alterações, no máximo Clemson, que eu também jogaria para baixo, ela tá em 7º. Eu não colocaria ali. Botei em 7º também, mas analisando depois, calmamente, eu acho que Clemson pode cair. Mas eu não tenho muitas ressalvas a falar sobre o nosso ranking específico, né? Depois que a gente debateu ontem e a maioria da galera expressou suas opiniões e o porquê escolheu esses times em determinadas posições. Eu acho que o que vai contar muito nessa temporada é realmente força de tabela, resultados de times em relação a jogos que são cruciais,
como ele falou também, né, a Alabama já começa a temporada num jogo muito fácil. Então, pode ser que a Alabama caia, mas eu não vejo a Alabama não sendo a número 1 de novo, como sempre. E também não vejo o Ohio State saindo da segunda posição, tá? De verdade, eu acho que, novamente, vai Alabama, Ohio e a Georgia, né, para as semifinais do college, e a quarta vaga fica naquela briga ali que a gente sempre vê. Também não acho que vai ter alguém Cinderela como Cincinnati, sabe? Eu acho que dificilmente tem essa situação nesse ano de novo, mas quem sabe, eu ainda tô apostando nesse início em Michigan. Vale lembrar que times Cinderela, a ponto de jogar playoff nacional, são coisas relativamente raras, né? Se você imaginar uma história de Cinderela como é a de Cincinnati de 2021, um time da Group of Five. Você tem histórias de Cinderelas, assim, de times que não era esperado chegar lá, mas de times considerados de mais tradição, de mais força. Mas, por exemplo, de cabeça agora, até se alguém de vocês lembrar de outra história pode até comentar, mas de cabeça que eu me lembro de time que ficou em top 2, top 3 nacional, o time da Group of Five, o último que eu lembro foi a TCU do N.A. Dalton, que acabou sendo esnobada no BCS, acabou não jogando o BCS, e foi jogar o Rose Bowl contra o Wisconsin, e o BCS naquela temporada 2010, né, final de 2011, foi vencida pela Auburn Tigers, do Cam Newton pra cima da Oregon Ducks, a época liderado pelo Darren Thomas como quarterback. Chip Kelly, hein? O ataque do 1 ponto por minuto. Kelly. Exatamente, Chip Kelly. Tá esquecendo de UCF de 2017, esnobada campeã nacional. Mas ali também o CF 2017 foi meio meme, né? Ficar entre nós. Eu tenho uma foto lá no... Agora é Bounce House, né? O nome do estádio, Bounce House, Casa do Balanço. Agora é o nome do estádio. Mas eu tenho lá a minha foto lá com National Champions lá que eles colocaram no estádio, né? Ganhou no ranking do computador, ganhou, né, cara? Se os caras ganhassem no ranking, por exemplo, da College Football Research Association, também poderia falar que campeonato nacional, a NCAA permite, mas é esquisito, né? É esquisito. Mas eu queria falar que isso é a grande beleza do college, que a gente não tem certeza de nada, é muito no feeling, eu acho que, e no fim tudo acaba acontecendo diferente do que a gente imagina, a não ser que a Alabama ganha todo ano. Pô, gente, dando segmento aqui hoje, antes da gente encerrar, o N, a gente tem uma tradição aqui no CollegeCast, toda vez que a gente recebe aí um convidado especial, que teve alguma passagem pelo tópico do programa, né, vamos dizer assim, a Carol Guerra, que estudou em Clemson em 2005, 2006, o Giba Vitoriano, que mora nos Estados Unidos, tem um contato muito grande com a LSU, que é o time que ele torce. O Léo Andrade também já participou aqui, a gente pediu para que ele falasse um pouquinho sobre como foi a vida dele lá, exemplo também dos 2 jogadores brasileiros que a gente conseguiu já ter contato, né, que foi o Luiz Guarita lá de Augustana e também o Thiago Caps da Western Michigan. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi a sua experiência lá estudando, vivenciando o ambiente na Alabama Crimson Tide. Você que teve a sorte aí de estar dentro do programa mais vitorioso do futebol americano universitário, né? Coisa que nós, réis mortais, não temos essa sorte, né? Meu time não ganha um título nacional desde 1942. Então eu queria que você falasse pra gente aí um pouquinho como é que foi essa experiência de estar lá em Tuscaloosa e ver tudo acontecendo ao vivo e a cores. Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. Inclusive, recomendo a você que está do outro lado desse fone de ouvido, você que está com minha voz adentrando seus tímpanos. Se você tem essa oportunidade, se você tem a oportunidade de estudar em uma universidade americana, fazer um intercâmbio, tem alguma oportunidade que apareceu assim, apareceu aqui na faculdade, aqui, vai ter um processo aqui que vão mandar alguém para fazer alguns meses no exterior, sanduíche, aceite, vá atrás, porque mudou minha vida de algumas formas. Eu tenho uma carreira hoje como comentarista por causa disso. Porque ali eu já era fã de futebol americano. Ali eu me tornei um fissurado, um doente, um verminoso por futebol americano, sobretudo futebol americano universitário, que era algo que eu não tinha tanto a percepção da grandeza, até eu estudar lá. Então, assim, eu fui em 2013, né, vamos contextualizar aí, época do dólar 1-2, né, era muito mais simples você ir pra fora, você estudar fora, né, era coisa assim, beleza, vai custar aqui menos de um semestre de graduação no Brasil. Agora não é mais bem assim, eu sei que é mais difícil, mas se você tem a oportunidade, não só nos Estados Unidos, algum outro país que você tenha a oportunidade, é bom que você tenha um choque de cultura ali, aprende sobre outro país ali nesse caso. E, bom, nos Estados Unidos, pra mim, foi muito legal essa experiência,
Eu fui aventureiro, fui estudar língua inglesa lá. Então a gente fala que fui estudar jornalismo, tá? Mas eu tenho que mudar. Às vezes fala, não é jornalismo. Não, gente, já tinha se formado em jornalismo aqui, fui estudar língua inglesa lá. E eu fui bem na temporada de futebol americano, mas assim, não é que eu dei a sorte disso da Alabama. Escolhi a dedo, viu, Matheus Pinho? Escolhi a dedo. Na verdade, não escolhi a dedo que cabia no meu bolso. Tinha 2 oportunidades, né? Conto essa história algumas vezes, mas eu tinha 2 oportunidades. Ou era Arizona State, ASU, ou era Alabama. As duas tinham um valor semelhante ali para cursar a língua inglesa. As duas tinham mais ou menos a mesma aceitação ali para alunos internacionais. A diferença é que a Alabama seria um campus rural, né, um campus bem afastado de tudo, Tuscaloosa. O centro urbano mais próximo é Birmingham, tá mais de 1 hora de carro. E quando você vai seria estudar lá em Tampa, né, iria estudar em Arizona, né, Arizona State, você estudaria dentro de Phoenix, dentro da grande Phoenix. Então você estaria num grande centro ali. O que me motivou a Alabama, aí é um caso engraçado, porque a gente, mas eu não tinha ouvido falar de Arizona State direito, sabe, sobre a universidade. Fui descobrir que é uma das universidades mais festeiras dos Estados Unidos depois. E isso teria me afastado também, porque eu sou um cara pacato. Os caras literalmente têm um bowl que se chama Fiesta. Isso já dá pra tirar como é que é o clima lá. Exatamente. Que já foi mais legal porque era Tostitos Fiesta, né? Ficava mais legal. A marca hoje é PlayStation Fiesta. Mas na época eu acabei indo pra Alabama por causa justamente do futebol americano. Estava sendo muito bem jogado. A Alabama era campeã nacional, tinha jogado contra a Notre Dame no ano anterior. E eu, que sou um cara que gostava de futebol americano, aceitei esse desafio. Achei que não fosse ver nenhum brasileiro por lá. Na verdade, encontrei mais de 20, né? Que estavam lá pelo Ciência Sem Fronteira. Saudoso Ciência Sem Fronteira, inclusive. Eu tive a oportunidade de ensinar futebol americano ali pela primeira vez para algumas pessoas, né? Passar essa forma mais didática que hoje eu tenho trazendo no ar. Então, sentar no lado de um jogo de Alabama ali, sentei em Alabama e LSU, por exemplo, que foi um dos melhores jogos que eu vi de college football na minha vida, ao vivo. Que foi esse jogo que a LSU tinha o Odell Beckham Jr., né? Era um timaço, e a Alabama tava jogando ali o fino da bola e era o adversário mais forte que a Alabama ia pegar no ano. Ia ser LSU, e todo jogo nessa época, Alabama e LSU, João vai lembrar bem, era jogo de sair faísca, cara. Era jogaço. Não tinha, assim, eram 2 escolas da SEC, assim, dando aula. Traz a lousa porque o Nick Saban tá dando aula. É umas coisas dessas, assim, que eram incríveis os confrontos. E eu tive nesse ano aí, eu tive a chance de ver também o primeiro touchdown do Derrick Henry em Alabama. Eu vi AJ McCarron, eu tenho uma camisa 10 de Alabama. O pessoal fala, você comprou a camisa do Mac Jones? Não, a camisa do AJ McCarron, que aliás tá na capa aqui, né? Me contaram que tá na capa hoje aqui do nosso podcast. Fico muito feliz de ver o AJ McCarron no cantinho ali ao lado do Saban com bola de cristal, que era o prêmio do BCS. Então eu tive essa oportunidade lá no segundo semestre de 2013. Morei dentro da universidade mesmo, tive a oportunidade de conhecer fãs de futebol americano lá, tive a chance de bater papo, de ensinar ali durante o jogo de LSU, durante o jogo depois contra Chattanooga, tive algumas oportunidades de, pela primeira vez, fazer uma transmissão comentada. Eu não tinha feito isso antes. Ali na hora eu comentava, eu explicava, fazia didático, explicava por que aconteceu isso na jogada, pedia atenção em algum ponto. Então foi bem legal pra mim essa experiência e eu voltei pra cá com muita vontade de fazer isso, muita vontade de trabalhar com isso. E o college aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, ele não é tão popular quanto é a NFL. E a gente tá caminhando, lógico, são passos que são dados todos os dias. Cada ano a ESPN sobe a audiência da final do college football. Os números do ano passado foram espetaculares. Lideramos TV paga nos esportes, né, no momento da final. Então foi bem legal isso, a gente conseguia essa chamada de atenção, bem numa época que a gente estava virando ali, né? ESPN para ESPN 2, a ESPN Brasil para ESPN, né? Foi uma troca ali que aconteceu bem nessa época e foi, cara, sensacional de fazer parte disso. E vem mais esse ano, viu, gente? Prepare que tem coisa boa aí. Star Plus tá aí toda a temporada passando centenas de jogos por temporada. A gente passa ali mais de 10, 15 jogos por semana de college football, escolhendo ali alguns jogos muito bons que a gente tem direito de transmissão. Nem todos nós temos, é bom lembrar isso. O pessoal acha que às vezes a ESPN tem a NFL, né? Você não chega lá na NFL e compra assim, eu quero comprar a minha transmissão da NFL. Não é bem assim, eu quero comprar a transmissão da NBA. Não é bem assim. Você compra pacotes de transmissão dentro disso. A ESPN, há alguns anos, o público mais novo que está chegando na liga aqui desde 2012, 2013, você acostumou com um jeito de transmissão no Brasil que a ESPN compra os 5 pacotes de transmissão que tem lá. Sabe? Compra todos os pacotes de transmissão que tem para justamente trazer mais jogos na TV no final de semana.
até antes disso, tinha divisão, tá? A ESPN dividiu ali com o Band Esportes por um tempo, a NFL. Assim como lá atrás também a ESPN não tinha todos os pacotes, o jogo de quinta-feira não era transmitido no Brasil. Isso o pessoal que é mais antigo lembra. No caso do college, tem o pacote da CBS, que não é nosso, e é um pacote que é importante porque até o momento passa os jogos da SEC, que são os jogos que são escolhidos como jogo número 1 da SEC, pela CBS. Mas olha a boa notícia, tá acabando esse contrato aí, viu? E a ESPN já comprou esse contrato aí, viu? Esse contrato a partir de 2024 é nosso. Então a partir de 2024... a ESPN passa a transmitir o melhor jogo da SEC. Tem a preferência de escolha do jogo da SEC, e aquele SEC on CBS não se existirá mais, né? Então, muita coisa legal acontece. A gente pega os jogos, não tem os jogos da Fox também, apesar de ser canal irmão, Fox Sports aqui no Brasil, né? Ainda existe, né, como Fox Sports 2. No caso dos Estados Unidos, a Fox TV não foi vendida, não entrou naquele pool de venda do grupo Disney com a Fox. Então, esse jogo também não é nosso. Mas todos os jogos da ESPN e todos os jogos da ABC têm transmissão como disponível pra gente. E a gente tem que escolher ali no final de semana os melhores possíveis e trazer pra TV o que é o melhor que a gente consegue colocar na TV e dentro do encaixe de horário, porque também há essa questão, né? Tem um momento que tá rolando NBA, tem um momento que tá rolando várias ligas ali, campeonato argentino e campeonatos que a gente tem que encaixar na grade o jogo, a gente tem que escolher o melhor horário do dia, né? Nem sempre passa jogo 2 da tarde, quando você tem La Liga, quando você tem Premier League, quando você tem campeonato alemão, quando você tem campeonato italiano, quando você tem todo esse portfólio de eventos, você tenta encaixar na grade o que é possível para passar no canal linear, mas lá no streaming, né, não linear, você pode assistir os jogos ali on demand, tem lá toda semana. Então, é minha recomendação para vocês. Aí já fiz um jabá, já emendei aqui meu tempo em Tuscaloosa com jabá, viu, Pinho? Melhor você me interromper, que eu começo a falar, não paro mais, viu, cara? Melhor você vir aqui dar freada, senão eu não paro mais. Mas eu ia te comentar exatamente sobre essa questão do jeito de transmissão, e eu ia pedir para você comentar isso, porque muitas vezes eu tenho amigos aí que perguntam, pô, mas por que a ESPN passa tal jogo em vez de tal jogo? Ah, eu vi lá que vai ter essa semana o USC e o CLA, por que eles não botam? Cara, infelizmente eles não podem, o contrato, né, não permite, porque é jogo da Fox, é jogo da CBS. Então é interessante você já comentar disso daí também. Eu queria trazer só mais um ponto que é o mais importante do college football é nosso e é exclusivo. Os playoffs do college football são nossos. Os bowls de ano novo são nossos, aliás, 90% dos bowls são nossos. Então chega dezembro, fã de esporte não fica sem futebol americano de melhor nível, né? Então a gente passa ali todos os bowls de ano novo e todos os bowls mais importantes que tem, a gente transmite no canal aberto. Ano passado foi um show de transmissão, a gente chegou a passar 4 jogos no dia em português, algo que é extremamente incomum, e a gente sabe como tá crescendo a audiência, tem que colocar mais ali. Tem que investir um pouquinho mais. E a gente faz esse trabalho todos os anos, eu faço ali dentro da NFL também, de pegar o fã eventual da NFL, que adora a NFL, cara que ama a NFL, que é, sem dúvida, um esporte em pleno crescimento no Brasil. Assim, a NFL é uma liga que não dita só como um entretenimento esportivo, mas também como algo fora de campo, algo que vai até no vestuário, no estilo. Quem não tem um amigo que tem um boné dos Raiders, né? A NFL dita muita coisa. E o college aqui no Brasil, ele não chegou ainda nesse patamar. Mas o cara que gosta muito de NFL, que um domingo ele quer ver os 5 jogos de NFL que a gente transmite, ele terá um dia a mais de futebol americano totalmente preenchido se ele assistir o college. Porque o sábado é 100% de transmissões em todos os horários. Começa o dia a partir de meio-dia, 1 da tarde, depende da época do ano, né? Chega 1 da tarde, 2 da tarde, o cara não fica mais sem jogo até a madrugada. E essa é a parte mais legal. Então, adoro vir aqui falar isso, cara, adoro a oportunidade de vir aqui pra falar isso, mas continuem fazendo esse trabalho, gente, porque é muito legal quando vocês vão lá caçar fãs eventuais, gente que quer se aprofundar mais, gente que já é especialista, mas quer aqui também ter opinião, então isso é muito legal. Eu comecei assim lá atrás. Quando eu voltei pro Brasil, essa história não tem medo de contar ainda, mas quando eu voltei pro Brasil, eu queria trabalhar com futebol americano, queria fazer isso, pensei de várias formas. Eu fui trabalhar em jornalismo de cidades, não consegui me encaixar na época fazendo isso. Mas aí veio o pessoal do antigo The Fraternity, lá com o André Bassi, João Vitor Coelho, com o pessoal das antigas lá, o Rafael. A galera veio me recrutar, perguntaram se eu queria fazer parte, falei que sim, claro, e comecei a escrever, comecei a fazer podcasts lá. E a gente cresceu ali um nicho que não existia, não tinha gente falando disso no Brasil na época. Como o The Fraternity, a gente foi lá e começou a caçar novos fãs. E chegamos onde estamos hoje aí, que é com o college, uma audiência de liderar a TV paga. Quesito esporte, né, dentro da modalidade esporte, durante a sua final. E dia 1º de janeiro também, números espetaculares, todos os anos, ali nas transmissões dos bowls, que tem jogadores muito importantes. Então é legal. Gente, parabéns pelo trabalho. E eu comecei fazendo rádio college lá atrás, hoje me rendeu frutos, hoje eu consigo
tá lá na TV falando disso. Então, nunca deixem de fazer o trabalho. Eu sei que dá trabalho, eu sei que não remunera bem, eu sei que é difícil você conseguir ganhar dinheiro fazendo conteúdo de college football no Brasil, mas você tá, sem dúvida, ganhando mais experiência, preparando uma nova geração, inclusive, que chega com dúvidas de college e vocês estão lá para sanar elas. Muito obrigado pelas palavras aí, Wayne. E eu costumo dizer para os meninos, né, é até um lema que a gente tem no CollegeCast, que é: a gente não precisa ficar rico, a gente não precisa ganhar dinheiro, a gente não precisa ficar extremamente famoso. Se tiver um cara perdido do Oiapoque ao Chuí, tiver um cara que tá ali aprendendo, pô, que legal, não sabia disso. Bah, olha só, que legal, descobri tal coisa, conheci tal coisa. Pela gente, nossa missão tá cumprida, nosso trabalho tá realizado, e isso é o mais importante. Bom, vamos encerrando esse episódio por aqui, já são 10:01 da madrugada. Quero agradecer muito aqui a participação do Wayne por ter se colocado à disposição aí de aceitar o nosso convite. Deixar o agradecimento mais uma vez aqui ao Grupo Disney por ter permitido a participação dele. Wayne, muito obrigado aí não só pela participação, mas também pelas palavras, e tomara aí que a gente consiga cada vez mais trazer os fãs para conhecer o que é o futebol americano universitário e para ver a maravilha que é essa modalidade. O Everaldo tinha essa frase, né? Quem é picado pelo mosquitinho da NFL nunca mais se contagia, nunca mais deixa de gostar. A mesma coisa serve pro futebol americano universitário. Quem dá uma chance, vê como é legal, como é sensacional, como os jogos ali são tão emocionantes quanto os da NFL, e às vezes até mais emocionantes, que tem jogos que são coisas de louco, tem finais de college football que são mais marcantes do que alguns Super Bowls. Então, cara, é muito legal, e muito obrigado, gente, pelo espaço, pelo convite. O pessoal aqui tá ouvindo aqui, viu? Não sabe, mas eu atrasei pra gravação. A gente tava lá na ESPN hoje com uns produtos lá sendo gravados, e eu atrasei pra caramba aqui pra gravação. O pessoal ficou aqui até mais tarde. Então, agradeço demais pra vocês aí. Peço desculpas pelo atraso, mas que já tá combinado, assim como político, né? Você combina bem antes lá o debate e tal, né? Com os partidos. Já tá combinado que eu vou voltar aqui um dia pra participar também com a Tawane, o pessoal que não pôde participar por causa do horário, né? Ficou ficando mais tarde do que estava programado. Então, voltarei em outro momento e voltarei com muito prazer aqui nesse espaço que foi aberto, porque adoro falar de college football. Como é bom falar de college, como é bom ver o college voltando. Final de semana já com jogo, cara. A gente vai ter um jogo sensacional, que vai ser esse Nebraska e Northwestern jogando em Dublin, cara. Vai ser espetacular. Exatamente. E vale deixar um destaque aqui antes de eu fazer o encerramento oficial. Gente, não é jogo só no sábado, tá? Tem Mid-American, que tem uns jogos perdidos na terça-feira. Tem a Conference USA, que tem uns jogos ali na quarta. Tem umas conferências que resolve colocar jogo na quinta. Dá pra ter futebol americano todos os dias, tá? Você assiste o Monday Night ali na ESPN na segunda-feira, você assiste o Thursday Night na quinta na ESPN, e terça, quarta, quinta, sexta tem college, sábado tem college, domingo tem a NFL de novo. Tudo isso, como o Wayne já falou, vai ter muita transmissão, não só na ESPN, mas também no Star Plus. Dá pra ter overdose de futebol americano. Eu costumo brincar, gente, de agosto a fevereiro dá pra ter overdose de futebol americano, porque tem jogo praticamente todos os dias e sempre com transmissão, seja no idioma original, às vezes por alguma questão, seja em português. Cada vez mais tem mais jogos em português para vocês acompanharem. André, João, muito obrigado pela participação também. Desejar aqui uma boa sorte para a LSU, porque vocês vão precisar nessa temporada, e até a próxima, meus caros. Obrigado, Matheus, obrigado, Wayne, obrigado aos ouvintes. Vim aqui, foi um convite em cima da hora, mas foi muito, muito legal falar sobre esse assunto. College é uma coisa sensacional, é o melhor do futebol americano, é o futebol americano na sua essência. Não tem aquela parte técnica de analytics e resultado, toda aquela pressão, não. É você, a sua região, jogando e você se divertindo acima de tudo. Esse é o grande espírito do college, e isso que me fez me apaixonar pelo college. Isso que eu sempre procuro, né, dentro das partidas. É sempre muito bonito ver a paixão envolvida, não só o dinheiro, que, como é na NFL, claro, não é só dinheiro, vocês me entenderam. Então, muito obrigado pelo convite, por eu estar aqui, e aguardo o próximo convite. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Queria agradecer também ao Pinho, né, ao João, ao nosso querido N, grande convidado, amigaço meu. E vocês falaram, cara, sobre aquele fã de NFL, né, que depois que ele
tá acostumado já com a NFL, ele fica procurando assistir mais um jogo no final de semana, no sábado, né? Na sexta-feira também, jogo sexta-feira à noite. Eu fui aquele fã, sabe? E tinha jogo da NFL, mas não era pegado ao college, não conhecia o college, e já vai fazer 10 anos praticamente, um pouco mais de 10 anos, que eu também fui introduzido ao mundo do college e demorei a pegar no tranco, demorei a entender como funcionava o college, as conferências, né? Mas depois que você começa a entender, começa a cair nesse mundo, já era, não tem mais volta, você fica literalmente viciado, né? E agradeço demais a própria ESPN, né, por ter me apresentado isso, porque foi através da ESPN que eu conheci o college, né. Também teve o NCAA, né, mas as transmissões sempre deram essa alavancada em conhecer o esporte. Então é isso. A mensagem é essa: você que assiste ao college, vá lá e fale ao seu amigo que só assiste a NFL ou que está conhecendo agora o futebol americano, né, e fala assim, cara, tem um jogo ali no sábado, sabe, um clássicozinho, né, vamos lá assistir, vamos lá, eu te ajudo ali a tu conhecer um pouco mais, que tu vai ser colhido mais à frente. Novamente agradecer ao N aí a participação, né, agraciando aí o nosso College Cast, agradecer ao Pinho novamente também, agradecer ao João, né, e a todos aqueles que não ouviram até agora, tá? Até a próxima. É isso. Só pra deixar um último recadinho, o André falou que você vicia. Gente, vicia mesmo. Em dezembro, teve um dia que eu tava trabalhando, 3:30 da tarde, tava passando um bowl, eu não lembro nem qual era o nome do bowl, mas era um jogo entre Kent State e... acho que era Western Michigan, não vou lembrar agora exatamente qual era o time. Eu tava trabalhando com o celular no Star Plus, assistindo ali a transmissão do Renando Couto. Então, cara, vicia mesmo, viu? Não, agora que você falou aí, eu no final do ano, agora em 2021 para 2022, eu viajei, fui pra praia, né, aqui no Rio de Janeiro, e tava lá com o Star Plus ligado, acompanhando o college, a bowl season e catando internet para todos os lados. Cara, não tem como. Depois que você entra nesse mundo, não tem outra. É isso. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Obrigado, meninos, que participaram. E novamente agradecer muito o Wayne pela disposição de estar aqui. Para todo mundo, uma excelente manhã, tarde, noite, quando você estiver ouvindo isso daqui. E até a próxima. Valeu!